Olá galera, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que eu acho que eu nunca fiz aqui no canal, que é contando pra vocês a minha missão, como que eu me tornei vegetariana. Fica aí se você tem interesse nesse assunto. Se você não tem interesse, gente, deixa seu like e pula, vai pro vídeo de cabelo, tá tudo bem. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram, tá? Tem Instagram, tem o TikTok, tem mais o que, gente? Nem sei. Só me segue, vou por aí e vocês me seguem, tá bom? Agora sim, chega de blá 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 e vem pra esse vídeo. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque este final de semana, primeiro final de semana de março, eu me formei na minha pós-graduação como especialista em nutrição e medicina vegetariana. Aê! E eu tô muito feliz e muito orgulhosa. Essa pós era uma pós que eu sonhava já em fazer há muito tempo. Sempre quis estudar mais sobre, né? E o Rodrigo, meu marido, me deu de presente. Então eu sou muito grata por essa oportunidade, por poder ter estudado numa faculdade maravilhosa, inclusive. É pioneira no Brasil do curso de pós-graduação em nutrição vegetariana. Estudei na Plenitude Educação, que é uma faculdade sensacional. Os professores são incríveis e tinha muita gente que eu já seguia, que eu era fã, tipo Ale Luglio, Maria Júlia, Juliana Gabriel, doutora Juliana Gabriel, Eric, doutor Eric, enfim, eu tive o Felipe Testoni. Putz, gente, é que eu não vou lembrar o nome de todos os meus professores, né? Porque foram 18 meses estudando, então não vou lembrar, mas assim, incríveis, sabe? O corpo docente incrível, a didática incrível, eu aprendi muito e tô muito grata por ter feito isso. E aí eu tava pensando, eu falei, gente, acho que lá no canal eu nunca falei pra galera por que que eu virei vegetariana e o que que eu quero com isso, né? Se vocês estiverem escutando um barulho aí, tipo, de moto, carro e etc, gente de rua, é porque eu tô bem na janela. Simplesmente porque estava fazendo um calor nesta São Paulo que não dá, não aguento, ó. Tive que prender a Jubinha bem presa, porque tô ó, entendeu? Simples assim. Mas enfim, vamos lá. Eu nunca fui fã de carne. Isso eu acho que eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Quando eu falo sobre o assunto vegetarianismo, eu sempre comento sobre isso. Desde pequena eu comia carne por obrigação. O que que eu gostava de comer de carnes? Hambúrguer, mas era por conta do contexto, né? Porque o hambúrguer não é, ai, nossa, carne de hambúrguer. Não, eu gostava de comer o lanche, assim, hambúrguer, né? Até porque tinha batatinha frita, sorvete, que criança não vai gostar, né? Enfim. Eu gostava de quibe, porque eu venho de uma família árabe, eu cresci com a minha parte árabe muito aflorada, e a minha avó sempre fazia quibe, a minha mãe também sempre fazia quibe, e aí quibe era uma preparação que eu gostava e que ia carne também, e a milanesa. Mas tudo isso, gente, eu não gostava por conta das carnes, eu gostava da preparação. Então, a milanesa eu gosto da capinha frita. O quibe eu gosto da preparação, do trigo, dos temperos. O hambúrguer eu gostava por causa do contexto hambúrguer e não por conta da carne que participava daquele prato, tá? Pois bem, eu lembro muito de a minha avó, eu morei com a minha avó Nina, por parte de mãe, né? E a minha avó fazia, era muito engraçado, ela fazia um bife pra cada um que ia almoçar lá em casa. E eu sempre pegava, montava o meu prato e ia comer na casa de trás, que era a casa que eu morava. A casa da frente, a minha avó morava com a minha tia e meus primos, e eu, minha mãe e meu pai morávamos na casa de trás. Pois bem, aí eu pegava, montava o meu prato, arroz, feijão, chuchu, farofa e o bife acebolado. Eu tirava o bife, deixava num pratinho pro meu pai e comia o arroz, feijão, o chuchu e a farofa. Então, desde pequena eu já dava indícios de que eu era vegetariana, mas assim, eu nunca tinha ouvido falar com 10 anos, 11 anos sobre vegetarianismo. Imagina, a escola não falava, eu não conhecia pessoas vegetarianas, enfim, nunca eu tinha ouvido falar. O tempo foi passando, 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 passando. E aí, acho que foi em 2000
2011, eu já comia bem pouquinha carne, ficava sem comer, porque não era algo que me agradava, eu não gostava do cheiro, não gostava do sabor, não gostava de fazer, enfim. Acho que os últimos anos, assim, antes de eu virar vegetariana, o que eu mais comia era hambúrguer mesmo, assim, dessa parte de carnes, né? Tá. Aí eu tava num almoço na casa da minha mãe, tava eu, o Rodrigo, a gente namorava, acho que era 2011, mais ou menos, 2012. Eu já tava reduzindo bem, já não queria comer, já era uma coisa que não queria, só que assim, é aquela coisa. Minha mãe não tinha informação clara sobre o vegetarianismo, meu pai também não, minha família também não, todo mundo achava, o Rodrigo também não. Todo mundo achava que, meu Deus, ela vai parar de comer carne, ela vai ficar doente, que, né, é o que normalmente as pessoas que não têm informação acabam pensando sobre. E aí, eu tinha falado já que eu não queria tal, só que é aquele negócio, minha mãe fazia carne, ah, filha, mas come um pouquinho, mas eu fiz, senão você vai ficar doente, não sei o que, e aí pra, né, aquela coisa, né, pra gente, ai, vou deixar, pra não encher meu saco, eu vou comer aqui. Gente, a minha mãe tinha feito uma carne de panela desfiada, que tava gostosa. E eu coloquei um pouquinho no meu prato, pois esse pouquinho entalou. Aquela carne não ia nem pra fora e nem pra dentro. E naquele momento que eu tava entalada, todo mundo assim, Nath, tosse, Nath, come pão, Nath, toma água, Nath, não sei o que, Nath, não sei o que lá. E eu comecei a passar muito mal. Aquele pedaço de carne entalada e aquela sensação horrível, eu falei, eu não acredito que eu vou morrer com 21 anos com um pedaço de carne entalado na minha goela. Não acredito. Beleza. Aí, engasgada, tal. Gente, vai parecer agora uma coisa muito louca, tá? Mas foi real. Eu comecei a escutar uma voz me dizendo o seguinte: você não precisa comer carne se você não quer comer carne. Você não tem que comer o que você não quer comer. O universo tá do seu lado, a natureza tá do seu lado. Você não precisa comer. E aí, naquele momento, eu comecei a escutar aquilo e eu comecei a pensar, meu Deus, eu não queria comer a carne, por que que eu fui comer? É isso, por que que eu fui comer só pra agradar a minha mãe, por conta da carne, que não sei o quê. E aí eu comecei a ficar mais nervosa ainda com isso. E aí eu escutei também a vozinha falando assim, porque quando eles falaram, toma alguma coisa, eu tomei, acho que refrigerante, não adiantou em nada. Eu escutei uma voz falando assim, toma a garrafa de água que tá ali na janela da cozinha da sua avó, que a carne vai descer. Gente, eu olhei, aí eu apontei a garrafa, o Rodrigo pegou, eu bebi, aquilo desceu. Quando aquilo desceu, eu fiquei muito nervosa. Eu falei pra minha mãe, você ficou me obrigando a comer carne, ela entalou, eu não como mais carne, eu não quero mais saber, eu não vou ficar doente. Fiquei muito brava aquele dia. Eu lembro que eu peguei a carne e joguei no chão, assim, ó, do meu prato pro chão. Meus cachorros era festa. Eu tremia e eu chorava, e eu tremia e eu chorava, e eu fiquei com uma raiva porque eu tinha comido a carne e eu não queria comer a carne. E aí, naquele dia em diante, eu falei, eu não como mais carne. Eu já estava parando de comer. Eu venho aqui, vocês me obrigam a comer carne. Eu não como mais. Ponto. E acabou. E assim, eu comecei o processo assumindo pra todo mundo, porque eu não falava. Eu tinha começado a parar de comer carne, só meu pai, minha mãe, Rodrigo sabiam que eu falava, não vou comer carne, não vou comer carne, não vou comer carne. E aí eu não contava, assim, não era explícito pra todo mundo. Mas a partir de 2011, 12, eu comecei a deixar bem explícito e falei, gente, não como. E aí foi muito fácil pra mim parar com carne vermelha, carne de frango, carne de porco, parei com tudo. Aí eu tive dificuldade pra parar com peixe, porque peixe era uma coisa que eu gostava muito da comida japonesa. Eu gostava do peixinho cru, eu gostava de um temaki de salmão, eu gostava de um peixe branco, eu gostava muito de peixe. E aí foi a última carne que eu parei de comer, foi a de peixe. E aí quando eu parei mesmo, assim, com tudo, acho que foi em 2000 que eu ainda comia peixe de vez em quando, acho que foi em 2014 que eu parei, assim,
esse Rodrigo, tá? Que tá com Covid. Então, que eu parei com tudo, acho que foi em 2014. Aí parei de comer, sofri pra caramba, foi um processo extremamente solitário. E por que eu tô falando tudo isso? Porque na pós a gente conversou sobre isso e eu contei pras meninas esta parte que eu vou contar agora pra vocês. O meu processo do vegetarianismo, minha transição, foi muito solitária, porque foi muito solitária e muito atacada, porque as pessoas não entendiam o meu motivo. O meu real motivo de virar vegetariana foi pelos animais. Mas Nath, você é nutricionista, não deveria ser pela nutrição? Deveria. Mas eu não tive vegetarianismo na faculdade. E, por incrível que pareça, na época que eu me formei na faculdade, era pouquíssimo falado. E quando eu fiz a minha primeira pós, que foi em 2015, 16, se eu não me engano, eu sofri muito bullying. As minhas colegas, eu era a única vegetariana da sala, as minhas colegas me perturbavam a vida. Eu tinha uma menina, que é a minha amiga até hoje, a Michelle, que falava, gente, deixa ela não quer comer carne. Tá bom, deixa ela. E os professores, eu tive uma professora, que foi a professora de nutrição e esporte, que deu a matéria de esporte pra mim, que apoiou e falou, não tem nada, nenhum problema ela ser vegetariana. Pelo contrário, é ótimo. De resto, todos os outros professores falavam, meu Deus, misericórdia. Mas por quê? Pessoas que não são estudadas, pessoas que não quiseram entender sobre e entender que a nutrição não é sobre comer carne, né? É sobre nutrientes. E o nutriente não tá na carne, ao contrário, né? Aí, sempre foi muito solitário pra mim, sempre foi muito solitário. Então, até amigos próximos zoaram, pararam de me chamar. Teve uma galera que parou de me chamar pra ir no churrasco. Enfim. Ai, gente, foi bem assim, ruim, né? Porque eu tava sozinha. Era eu sozinha pra falar, era eu sozinha pra lutar, era eu sozinha pra comer, era eu sozinha pra fazer as minhas compras. Então, era tudo eu sozinha. E aí, foi passando o tempo e aí eu nunca vou esquecer, né? A minha mãe fez assim, filha, sabia que eu encontrei receitas vegetarianas na internet? Eu falei, é mesmo, mãe? Ela, eu vou fazer pra você. E aí a minha mãe começou a se interessar pelo vegetarianismo e começou a querer entender um pouco mais sobre. E aí nisso ela acabou sendo adepta a dias vegetarianos. Tem semanas que ela fica sem comer carne, tranquilamente. Outras semanas ela come e tá tudo bem, né? O que ela consegue fazer, tá tudo certo. Meu marido, que era uma pessoa que comia carne de manhã, na hora do almoço e na hora de jantar. Hoje ele já reduziu muito o consumo de carne dele, ele ainda come, compramos carne aqui em casa, porque ele não é vegetariano, ele é onívoro. E ele faz a carne dele, mas assim, ele diminuiu muito. E normalmente, quando eu faço as minhas coisas vegetarianas, ele come. E inclusive, ele faz coisas vegetarianas muito gostosas pra eu comer. Minha mãe também. Meu pai que... Ele nunca criticou, ele nunca achou ruim, ele nunca questionou. Mas meu pai não come carne já à noite, tem muito tempo. Ele só come carne na hora do almoço, né? E também se não tiver, tá tudo bem. Ele come o que tem. Ele não é vegetariano também, não é adepto, né? Mas respeita e já levei em restaurante vegetariano, ele gosta. Tem várias coisinhas vegetarianas que às vezes eu falo, isso é vegetariano, isso não sei o que, e ele come, então foi muito legal. E aí também eu comecei a falar mais disso nas redes sociais e hoje eu sou nutricionista que falo muito sobre vegetarianos, né? Sobre alimentação vegetariana. E como nutri, eu consigo ter embasamento científico para provar que ser vegetariano é a melhor coisa que você vai fazer por você, pela sua saúde, pelo meio ambiente, pelos animais, pelo planeta, pela natureza, por tudo. Né? Eu consigo ter como comprovar cientificamente. Então eu não tô mais sozinha. Não é mais solitário pra mim. Porque através de eu falar e ir atrás desse conteúdo, pessoas vegetarianas chegaram até a mim. E uma das coisas que eu mais gosto nesse meio todo
é que na minha pós-graduação eu encontrei um mundo vegetariano, de mulheres vegetarianas principalmente, porque a minha sala é 100% mulher, e um apoio, um carinho, um comprometimento e um amor muito grande. Médicas e nutricionistas vegetarianas unidas pela causa nessa pós. Incrível, gente. Tanto que o encerramento foi um chororô, entendeu? Porque a gente resolveu contar um pouquinho de quanto é doloroso, né, o caminho todo sozinha, e que é tão bom quando você encontra pessoas com o mesmo objetivo, com a mesma luta, a mesma causa, né, com você. Então, hoje não é mais solitário. Hoje eu me sinto muito acolhida. Hoje, quando eu vou na casa dos meus sogros, eles preparam coisas vegetarianas pra mim. Às vezes eles não encontram muitas coisas e aí acaba sendo um macarrão com queijo, né? E perfeito, porque eles se dão o trabalho de procurar alguma coisa pra mim. O meu sogro, ele fez uma ceia uma vez, ele comprou uma ceia vegana pra mim, pro ano novo, pra eu passar na casa dele. E, caraca, velho, sabe? Acabou que aconteceu algumas coisas e a gente acabou não indo pra esse ano novo, mas ele se deu o trabalho de achar uma ceia vegana. A minha sogra, Nath, abriu uma loja assim, assim, assado, e tem lá uma geladeira só de produtos veganos. Eu queria ir lá com você, pra você ver o que você quer. Minha sogra diminuiu o consumo de carne dela também. Minhas amigas, a Carol, que também é nutri, diminuiu muito o consumo de carne. Inclusive, ela compra carne pro cachorro dela, não pra ela. A Manu, que ama um churrasco, ama uma carne, falou pra mim que ficou 16 dias sem comer carne, que tava entendendo o porquê que eu era vegetariana. O meu marido, que também reduziu o consumo de carne, reparou nele várias coisas como uma digestão muito melhor, um sono muito melhor. E, gente, isso é muito legal. Inclusive, o grupo de amigos que tinha me excluído dos churrascos diminuíram o consumo de carne deles e eu voltei a ser convidada. Enfim, gente, ser vegetariano é a melhor opção que eu fiz pra mim, pra minha saúde e pra causa que me motiva. Eu quero que os animais sejam livres. Eu não quero que os animais sejam alimentos. Pra mim, na minha cabeça, como é que eu posso amar a minha gata que eu tirei da rua, amar o meu cachorro que veio de maus tratos e comer a vaca, o porco? Se eles sentem dor, se eles amam, se eles são como os meus bichinhos aqui de casa. Pra mim não fazia sentido, nunca fez. Então eu sou vegetariana, eu tenho muito orgulho, eu não tenho mais medo, eu não quero me excluir de nada, sabe? Eu quero cada vez mais estar presente nos lugares para falar sobre vegetarianismo, para mostrar que tudo é possível, que a gente pode ser e que é saudável e que ninguém vai morrer, ninguém vai ter anemia, ninguém vai ficar doente. Eu quero lutar pela causa para que cada vez mais a gente ganhe espaço e possa deixar os animais viverem na natureza da forma com que o nosso pai maior fez eles, para a natureza, né? Os bichos são da natureza, né? E eu quero cada vez mais escutar vocês me contando quantas vezes na semana vocês estão comendo ou deixando de comer carne, que vocês optaram por um sanduíche vegetariano quando vocês foram numa hamburgueria. Eu quero cada vez mais poder ir num lugar e a pessoa falar: Nath, eu não comi tal coisa porque eu lembrei de você, eu peguei a opção vegetariana. Não precisa ser vegetariano. Não é isso. Minha missão não é fazer com que você seja vegetariano, mas é com que você crie a consciência. A consciência. Bom, já tá dando 20 minutos de blá blá blá. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês curtam muito esse vídeo, compartilhem esse vídeo e me conta aí se você é vegetariano, se
você é vegetariano, se você não é vegetariano, o que que você gosta aqui desse conteúdo sobre vegetarianismo que eu posso trazer mais aqui pra vocês. E é isso, gente. Um beijo grande. Até mais. Tchau. Deixa o like.